Deixa eu só dar uma verificada se teve alguma perguntinha sobre essa parte aqui, mas parece que tranquilo, né? Não teve nenhuma pergunta específica sobre essa parte. Então vamos seguir para aluno monitor, tudo bem? Então, aluno monitor, vocês já estão cansados de ver essa tela, né? A gente teve ali 56 mil estudantes inscritos durante o primeiro semestre, né? Ali em fevereiro, março. A gente teve 8 mil alunos monitores aprovados no começo, só que aí com a atuação, esse número ele foi se concentrando para 7.400. Então, mensalmente, a gente está pagando cerca de 7.400 bolsas atualmente, tanto olhando para os meses de março, abril, maio, junho e por aí vai, são os monitores que estão aprovados, com monitorados alocados e atuando e preenchendo os relatórios, tendo eles aprovados e recebendo a bolsa. E esses monitores, eles têm ali cerca de 150 mil monitorados. Então, a gente tem ali 20%, né, dos nossos estudantes de nono ano e terceira série hoje são apoiados pelos monitores. Então, olha o tamanho do impacto que os monitores podem causar, né? Tanto em termos de aprendizagem ali, pelos conteúdos que eles estão focando, matemática, língua portuguesa, com colegas no final de ciclo, né, nono ano e terceira série, mas principalmente numa parte de mentalidade de crescimento, de representatividade, de você olhar para o lado e ter um exemplo, um colega seu te influenciando ali positivamente pela educação. Então, a gente tem acompanhado, né, os casos, as histórias, os casos, a atuação dos monitores nas escolas e o que mais aparece é esse impacto socioemocional. Então, só reforçando aqui os nossos números gerais, mas a gente teve uma reabertura de edital que permitiu novas inscrições durante o segundo semestre. Então, agora, né, no comecinho de agosto, a gente abriu as inscrições para os estudantes do dia 4 de agosto até o dia 11 de agosto, e aí poderiam ser feitas novas inscrições, lembrando que uma inscrição significa o estudante no componente na escola. Então, eu tinha me inscrito somente em língua portuguesa. Posso me inscrever em matemática? Pode, porque é o mesmo estudante, na mesma escola, só que um outro componente. Então, isso é uma nova inscrição. Eu mudei de escola. Eu posso me inscrever nessa nova escola? Pode. Porque você é um estudante, tem lá o componente, mas você estava numa nova escola. Então, você poderia realizar essa nova inscrição nesse período, certo? Do dia 4 ao dia 11 de agosto. Não fiz a minha inscrição no começo do ano. Poderia ter feito a inscrição? Sim, também funcionava. Então, a única coisa que não podia se eu estivesse um estudante, estivesse na mesma escola e um componente que eu já tinha me inscrito, eu não conseguia fazer a inscrição, pessoa, escola, naquele componente, tudo bem? Se isso aqui tudo fosse igual, eu não conseguiria fazer uma nova inscrição, porque eu já tinha uma inscrição nesse caso. E lembrando que status que já existiam, ou seja, inscrições feitas que poderiam ser pré-aprovadas ou desclassificadas, elas não mudaram o status, tudo se manteve certinho, tudo bem? Nesse processo aqui, a gente teve mais 4.600 estudantes inscritos, então chegamos aqui a 60 mil inscrições no total, juntando o que a gente teve no primeiro semestre com o segundo semestre, e já temos cerca de 200 já passou, né? A gente já está com um pouquinho mais de 240 monitores aprovados dessa nova leva de inscrição, tudo bem? Esses monitores, eles têm os seus monitorados, a gente ainda está vendo que esse processo ainda está sendo realizado, né? Mas a gente já tem ali 2.800 novos monitorados desses monitores, tudo bem? E aí, um ponto muito importante. O aluno foi aprovado. Terminou? Ele já pode atuar? Não. Lembra que precisa alocar os monitorados daquele monitor. A gente vai relembrar aqui como faz esse processo, tá? Mas eu queria reforçar que hoje, desses 240 novos monitores, só uns 30% estão com monitorados alocados, tá? Então, 30% aqui de 240, uns 70, tá? Então, olha aqui, a gente tem 170 alunos, novos monitores, que ainda não têm os seus monitorados alocados. E aí eles só vão saber onde atuar, só vão conseguir preencher o relatório e só vão conseguir receber a bolsa
se os monitorados estiverem alocados na sede. Então, esse processo ele é muito, muito relevante. Tudo bem? Então, esse primeiro ponto. E aí, lembrar também que vocês podem continuar aprovando os monitores. Todo mundo que foi inscrito e está com status pré-aprovado pode ser aprovado até o dia 31 de outubro, tá? Essa data sempre existiu, sempre esteve em edital, a gente sempre comunicou, mas eu queria reforçar aqui que até o dia 31 de outubro a escola pode cancelar a bolsa de um monitor e aprovar um novo monitor, um novo estudante que se inscreveu naquela escola, naquele componente e está com o status pré-aprovado, certo? Então, se o estudante ele tem o status pré-aprovado, ele pode se tornar um monitor a qualquer momento até o dia 31 de outubro, contanto que a escola faça esse processo na sede. Então, eu até vi aqui a pergunta da professora Laís, que é: a escola pode excluir um monitorado para alocar um novo monitor pré-aprovado devido à frequência? Sim. Tanto se ela tiver a vaga ociosa, tem uma vaga lá que não foi preenchida, ela pode simplesmente aprovar o estudante, a vaga é dela desde o começo do ano, tanto se ela falou, cara, esse monitor aqui ele não está cumprindo bem a responsabilidade deles, vou cancelar a bolsa dele, e aí quando eu cancelar a bolsa, a vaga vai ficar disponível e vou aprovar um outro estudante. Isso pode ser feito até o dia 31 de outubro, tudo bem? Cancelar a bolsa você pode fazer até o finalzinho, até dezembro, mas aprovar um novo estudante até o dia 31 de outubro, tá? Isso sempre esteve em edital. Então vamos relembrar como é que a gente faz isso na prática, tá? Primeiro, como aprovar e aí aqui a pergunta do professor, da professora Alexandra. A escola pode deixar o mesmo monitor? Pode, a gente não alterou em nada. Então, estudantes que já estavam inscritos mantiveram status, estudantes que eram monitores se mantêm como monitores, tudo mantém igual. Se a escola quiser, ou se ela precisar, ela pode fazer esse processo. Tanto de cancelar uma bolsa, quanto de aprovar um outro estudante, ou se tem uma vaga ociosa lá desde o começo do ano, de aproveitar essa vaga, sem mexer nos monitores que já existem, por aí vai. Tudo bem? Então, como aprovar um monitor? A escola vai na sede, certo? Pode ser qualquer pessoa de gestão, então qualquer pessoa do trio gestor da escola, coordenador, vice-diretor, diretor, todo mundo tem esse acesso. A escola vai na sede, lá no menuzinho lateral, ela vai em lógico, seleciona o aluno monitor, clica em aprovação de monitores, e aí vai aparecer lá duas tabelinhas para ela, tá? A primeira tabela que aparece fala quantas vagas a escola tem por carga horária. Então vai falar, escola Joãozinho tem matemática com carga horária de 8 horas, 2 vagas. Tem língua portuguesa com carga horária de 8 horas, 2 vagas. Tem matemática com carga horária de 16 horas, uma vaga. Tem língua portuguesa com carga horária de 16 horas, uma vaga. Então, assim que ele faz esse processo, tem uma tabelinha que aparece os estudantes, o número de vagas que a escola tem disponível, tudo bem? E logo embaixo aparece uma tabela com todos os estudantes que se inscreveram. A data que eles se inscreveram, se foi lá naquele primeiro processo ou se foi nesse novo, tá? O nome do estudante, a turma do estudante, o componente que ele se inscreveu, a nota que ele tirou no Provão Paulista no ano passado, na segunda série. Então, muitas vezes perguntam, por que esse estudante não foi aprovado? A gente vai verificar a nota dele está em 15, em 20, de 100 pontos. Então, ele não foi aprovado porque ele não atingiu a nota necessária ali para estar entre os top 20%. A escola consegue verificar isso também. A frequência do estudante, então a escola consegue ver a frequência também. Então, o estudante teve uma nota ótima, por que ele não foi aprovado? A frequência dele estava baixa. Também consegue verificar ali. E ela consegue ver todos os estudantes inscritos, os que estão desclassificados, que estão pré-aprovados e que estão aprovados. Se a escola vai no filtro e digita aprovado, já filtra ali para ter só os pré-aprovados e aprovados. Então a escola consegue visualizar muito rápido isso. Um ponto importante, tá? Tem páginas lá embaixo. Então, como é uma tabela com várias linhas, tem a página 1, página 2, página 3. Então, principalmente se a escola teve muita inscrição. Então, é comum um professor vir falar, eu não achei aquele estudante para aprovar, só que ele está lá, só que ele está nas páginas mais para frente. Então,
transitem entre as páginas. Tudo bem? Deixa eu ver aqui as perguntas. A escola aprovando um aluno pré-aprovado precisa abrir conta como foi no processo do ano? A gente já vai falar sobre isso. 2 monitores pediram para sair, porque conseguiram emprego essa semana. Não tenho ninguém para aprovar e já terminou o prazo de inscrição. Como faço? A gente teve a reabertura recente desse processo de inscrição. Os estudantes inscritos e pré-aprovados, seja lá no primeiro processo ou nessa reabertura, podem se tornar monitores até dia 31 de outubro. Se a escola não tem estudantes nesse cenário, infelizmente, ela não vai conseguir aprovar um estudante. Tudo bem? Então, acho que eu respondi aqui as perguntinhas que apareceram. Qual é o perfil que consegue acessar essa página na sede? Essa página ela fica disponível para todo mundo de trio gestor, de gestão da escola. Então, fica disponível para coordenadores, qualquer função de coordenação, que tem vários nomes, né, de coordenação, mas qualquer um funciona. Vice-diretor e diretor. Qualquer uma dessas 3 perfis consegue fazer esse processo na sede. Tudo bem? Vamos voltar aqui? Então, o primeiro ponto é esse. A escola pode aprovar a qualquer momento, até o dia 31 de outubro, novos monitores, novos estudantes como monitores, contanto que eles já tivessem inscrição e estivessem pré-aprovados, tá? Seguindo aqui na apresentação, quando você clica no maisinho para aprovar o monitor, vai aparecer o nome do aluno, o componente, certo? E aí, tem estudante que foi pré-aprovado em mais de um componente. Ele não pode ser aprovado, o sistema nem deixa ele ser aprovado em mais de um componente. Mas ele pode ter se inscrito e ter sido pré-aprovado, ou seja, está apto a ser monitor em mais de um componente. Ele pode ser, porque a Fernanda aqui, a nossa aluna que está aparecendo na tela, ela seja apta tanto em matemática quanto em língua portuguesa. Só que aqui a escola pegou a inscrição dela em língua portuguesa, clicou no maisinho. Essa escola só tem vaga de 8 horas, então por isso que só aparece o campo de 8 horas. Tem escolas que têm vaga de 8 e de 16, então depende muito do contexto da escola. Seleciona a carga horária e aprova. Tudo bem? Aprovou. Aprovou, já vai ficar certinho. E aí a gente tem que ir para o passo 2, que é alocar os monitorados. Deixa eu só reforçar a informação que é relevante, tá? Quando a gente publicou o edital, a gente colocou para cada escola o número de vagas nos 2 componentes. Então, isso foi uma coisa que causou um pouquinho de confusão, porque a gente colocava o título da tabela era vagas por componente, né? O título da coluna. E aí eu falava 2 vagas. Isso significava que a escola tinha 2 vagas em matemática e 2 vagas em língua portuguesa. Então, confiram na sede quantas vagas você tem, porque eu já vi escolas que ainda estão naquela de, tipo, eu só tinha 2 vagas, não era uma matemática e uma língua portuguesa? Mas não, a tabela do edital, quando tem 2 lá, a coluna é vagas por componente. Então, quer dizer que a escola tem 2 vagas para matemática e 2 para língua portuguesa. Seguindo esse processo que a gente acabou de falar aqui, sede, pedagógico, aluno monitor, aprovação de monitores, tem uma tabela que fala o número de vagas que a escola tem por carga horária, tudo bem? E por componente. Então, tem essa tabelinha lá. O outro ponto é que é comum a gente ter colocado assim, a escola tem 2 vagas do diurno e 1 vaga do noturno. Ou seja, a escola tem 3 vagas no total, 3 de matemática e 3 de língua portuguesa. 6 vagas no total, então, né? E aí, um ponto importante é que no edital, a gente colocou essa parte do diurno e noturno para sinalizar uma orientação, tudo bem? Que aquela vaga veio pelas turmas do diurno e aquela vaga veio pelas turmas do noturno, e de preferência elas deveriam ser distribuídas assim. Mas não é uma regra, tá? Então, se a escola não teve aluno do noturno que se interessou, que se inscreveu, ela tem alunos do diurno que querem atuar, seja no próprio diurno, seja no noturno, ela pode aprovar. No final, a única coisa que o sistema trava e que é relevante aqui é quantas vagas a escola tem naquele componente com aquela carga horária. E quem são os estudantes que estão pré-aprovados para você aprovar. Se todos... você recebeu ali no edital 2 vagas diurno e 1 noturno por componente, né? Todos os meus estudantes vão ser do diurno e vão atuar no diurno. Pode, é uma decisão da escola. Ela tem as 3 vagas, ela faz o que ela quiser com essas vagas, tudo bem? O que encaixa melhor no seu contexto ali de atuação.
Eu vou realmente seguir ali. Eu vou ter 2 estudantes do diurno atuando no diurno e um do noturno atuando no noturno. Pode também. Eu vou ter 3 estudantes que são do diurno, mas um deles está atuando no noturno. Pode? Pode também. Então, essa parte do diurno e noturno é muito uma decisão da escola, tudo bem? O importante é que a escola tem X vagas daquele componente com aquela carga horária. E várias vezes isso, né? Ela tem tantas vagas de matemática com 8 horas, tantas vagas de língua portuguesa com 8 horas, tantas vagas de matemática com 16 horas, tantas vagas de língua portuguesa com 16 horas. Tudo bem? E se a escola precisar de alguma adaptação na carga horária, mandem um ofício formal fazendo um pedido via o seu supervisor para mim, para o Jeff, que a gente identifica qual é a justificativa e a gente faz a atualização. Então teve bastante caso ali de, cara, no contexto da minha escola, as vagas que eu tinha eram 16 horas, mas os meus estudantes eles só conseguem atuar 8 horas, porque alguns trabalham, tem outras atividades e por aí vai. Então, eu queria trocar essa vaga de 16 horas por vagas de 8 horas. Isso pode ser feito, mas eu preciso receber um ofício formal. Tudo bem? Vamos seguindo aqui então. Então, primeiro, relembrando, aprovem os estudantes e utilizem bem as suas vagas. Até o dia 31 de outubro isso pode ser feito, inclusive na troca de estudantes. E seguindo aqui, aloquem os monitorados do seu monitor. Tudo bem? Então, a gente teve... quando você finaliza a aprovação do monitor, a escola precisa alocar os monitorados daquele monitor para que ele consiga preencher o relatório, tá? Então, ele só vai preencher o relatório se ele tiver essa informação, se a escola tiver preenchido essa informação. Então, como é que você faz esse processo? Deixa eu passar aqui. Não tem o caminho aqui. Eu vou atualizar a apresentação antes da gente subir para ter o caminho, tá? Mas acho que... não, tá sim. É que eu estava na tela errada, desculpa. Deixa eu voltar a tela que vai aparecer. Você vai na sede também, pedagógico, aluno monitor e alocar monitorado, tudo bem? Quem tem essa opção? Pessoas do trio gestor. Então, todos os coordenadores, vice-diretores e os diretores. Sede, pedagógico, aluno monitor, alocar monitorado. A escola clica no alocar monitorado, essa tabelinha já vai vir preenchida, já vai ter a diretoria, a escola, você seleciona o processo seletivo e clica em pesquisar. Vai aparecer, não está aqui na telinha, mas vai aparecer uma tabelinha com os seus monitores aprovados. Então, se você teve lá tantas inscrições, tantos pré-aprovados, aqui vai aparecer uma lista só com os monitores aprovados, com os estudantes aprovados, tudo bem? Então, vamos dizer que você aprovou 2 de língua portuguesa e 2 de matemática, vai estar aqui, tá? Atualizou, ele já atualiza aqui certinho. Vai ter os estudantes, os seus monitores, e aí até reforçando, a última coluna dessa tabelinha é uma coluninha de cancelar bolsa. Então, se você quiser cancelar a bolsa do estudante, também é nesse mesmo caminho, tá? Sede, pedagógico, aluno monitor, alocar monitorado, aparece uma tabelinha que você consegue gerenciar os seus monitores atuais. A última coluninha é uma coluninha de cancelar a bolsa, você clica lá no xizinho, e aí você justifica e cancela a bolsa do estudante, e aí a vaga fica disponível de novo para a escola. Tudo bem? Beleza. Apareceu o nome do estudante, vai ter lá o número de monitorados que ele tem, pode ser 0, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, depende da alocação que a escola fez, e vai ter um maisinho. A escola clica no maisinho, e aí vai aparecer essa tabelinha aqui. Essa tabelinha vai ter o nome do monitor, as turmas disponíveis dos monitorados, e você seleciona o aluno monitorado. Então, vamos falar que o meu monitor, ele atua em 2 turmas, no nono A e no nono B, e ele tem 5 monitorados em cada turma. Então, você vai nessa tabelinha, seleciona o nono A, ali na turma, seleciona o primeiro aluninho, a Ana, e clica em inserir. Já está o nono A lá, né? Seleciona agora o Bernardo e clica em inserir. Seleciona a Camila e clica em inserir. Seleciona o Daniel, clica em inserir. Seleciona a Helena e clica em inserir. Inserir 5 estudantes aqui, 5 monitorados do nono A. Muda a turma para o nono B, seleciona o Gabriel, clica em inserir. Seleciona o Hermano, clica em inserir, a Yara, clica em inserir e pronto.
Depois você vai lá embaixo e clica em salvar. Vai aparecer os 10 estudantes aqui e clica em salvar. Nessa mesma tela, você consegue excluir monitorados. Ah, esse monitorado aqui ele avançou muito bem, eu não vou continuar com ele. Posso mudar? Pode, é nessa mesma tela. Esse estudante, esse monitorado não está mais na escola. Posso alterar? Pode. Esse estudante, a gente está com problema de busca ativa com ele, ele não está indo para a aula. Então, eu vou trocar esse monitorado para um outro monitorado. É nessa mesma tela, tá? Agora, relembrando que um monitor, ele precisa ter, no mínimo, 10 monitorados, se a carga horária dele for de 8 horas, ou 20 monitorados, se a carga horária dele for de 16 horas. Exceto para escolas ali pequenas, né? Escolas com pouquinhas turmas, ou com poucos estudantes, nesse perfil aqui de nono ano e terceira série. Tudo bem? Então, lembre-se que tem um mínimo de monitorados que precisa manter ali para salvar, que é 10 para carga horária de 8 horas e 20 para carga horária de 16 horas. Tudo bem? Atualiza a lista, clica no salvar e pronto. Já vai voltar lá naquela tabelinha que tem os monitores, você consegue ver o novo número de monitorados daquele monitor. Você consegue ver a lista dos monitorados também. Tudo bem? Vamos olhar aqui as perguntinhas antes de passar para os próximos pontos. Recebemos em nossa unidade uma aluna por transferência. Há a possibilidade dela ser monitora? Se ela tiver feito a inscrição no comecinho desse mês na nova unidade escolar, na escola que ela está agora, na sua escola, sim, se ela tiver feito a inscrição e ter sido pré-aprovada. Se ela entrou recentemente ou não fez a inscrição, aí ela não consegue porque a gente já não tem mais o período aberto de inscrição. Tudo bem? Tenho um monitor de LP e estou sem matemática. O monitor de LP foi pré-aprovado em matemática. É possível fazer a troca? Sim. Você vai lá, sede, pedagógico, aluno monitor, aprovar monitores. Tem uma lixeirinha que você consegue excluir a aprovação do estudante. Aí, aquele estudante que estava em LP, ele sai. Você vai nele de novo, em matemática, e aprova ele. Lembrando que são linhas diferentes, porque são inscrições diferentes. Você aprova esse estudante de matemática. E aí, se você tiver outro estudante pré-aprovado em língua portuguesa, você pode aprovar esse outro estudante em LP, tá? Só combina bem isso antes com o estudante, né? Para ele saber que ele foi trocado ali, ele topar também. Tudo bem? Onde eu vejo as vagas da escola na sede. Sede, pedagógico, aluno monitor, aprovação de monitores. Vai aparecer uma tabelinha com o número de vagas da escola. Tudo bem? Essa tabela vai falar quantas vagas ela tem em matemática, em língua portuguesa, com cada carga horária. Então, vai aparecer essa tabelinha ali falando o número de vagas, tá? Um monitor da terceira série pode monitorar alunos do nono ano? Pergunto porque tem contraturno no cronograma. Pode. Inclusive, quando você for alocar os monitorados, vai aparecer as turmas de nono ano e de terceira série. Então, você consegue selecionar monitorados daquelas duas turmas. Isso depende mais da logística da escola, né, do qual é o momento que o monitor vai atuar, se vai ser no contraturno, se é uma escola de tempo integral e por aí vai. Mas o monitor, ele pode atuar no componente dele, matemática ou língua portuguesa, com os estudantes de nono ano e ou de terceira série. Então, é bem comum ter monitores que atuam na sua turma, na terceira série, e mais umas 2 turmas no nono ano, por exemplo. Tudo bem? Vamos seguindo aqui, gente, sobre pagamento de bolsas, tá? E aí lembrem-se, né? Orientem bem os seus novos monitores, né? Então, aquele mesmo papo que você teve lá no começo do ano com os monitores que já tinha, dele entender bem o papel dele, o objetivo, quem são os monitorados. Ele tem um cronograma semanal muito bem definido, que momento, em que aulas ele é monitor, se é na própria aula, na turma dele, se é numa outra turma, se é no turno, se é no contraturno, se é fazendo um plantão de dúvidas. Então, estabeleçam muito bem essa rotina. Tudo bem? Professor José Carlos, eu não vi sua pergunta aqui. Se você puder reenviar, eu tento responder ela, tá? Você envia aqui que eu respondo, tá? Mas seguindo aqui, então, alinhe muito bem com o monitor, como é que vai ser a rotina dele, quem são os monitorados, ele precisa compreender isso com qualidade. E alinhem também com os professores de orientação de estudos, tá? Os professores estarem próximos, alinhados com os monitores. Tudo bem? Posso criar grupos de estudos com alunos monitores e com estudantes de nono ano e terceira série e alunos de outros anos séries? Pode.
O sistema ele só vai permitir alocar monitorados no nono ano e da terceira série, tá? Que é o público-alvo principal. Mas não tem nenhum problema se naquele plantão de dúvidas, se naquele momento de estudos, tiverem estudantes de outras séries também, da primeira, da segunda série, por aí vai, tá? O sistema não vai permitir alocar monitorados dessas outras séries, mas isso não é um problema, não inibe ali a atuação, tudo bem? Então a gente já viu esses modelos também que alguns alunos, principalmente em PEI, ali tem um plantão de dúvidas que os monitores organizam semanalmente e vem alunos não só do nono ano e da terceira série, tá? Depois de alocar os alunos os monitorados, ele já pode iniciar? Ele pode iniciar mesmo sem ter alocado, tá? O problema é que ele não vai conseguir preencher o relatório. Assim, ele pode iniciar a partir do momento que a escola dialogou com o monitor, que o monitor compreende muito bem qual é a rotina dele semanal, em que momento ele atua, e ele conhece muito bem quem são os seus monitorados. Então esse alinhamento ele é extremamente essencial, tudo bem? Porque aí o monitor não fica perdido, né? Foi um pouco disso que a gente vivenciou ali no comecinho de março, finalzinho de março, né? Os monitores ainda entendendo o que eles iam fazer, tudo bem? Tendo esse bom alinhamento, o monitor já pode iniciar. Ele atuando a gente está em agosto, né? Ele atuando em agosto, enviando o relatório dele de agosto e tendo aprovado, ele recebe a bolsa 100%, tá? Então vamos falar sobre isso. Professor José Carlos, eu preciso que você reenvie a pergunta, porque aqui não apareceu sua pergunta, tá? Já vi você me cobrando 2 vezes para responder, mas eu não vi sua pergunta aqui, não está aparecendo no meu chat. Então envia umas 3 vezes que eu vejo ela aqui, tá? Envia assim, uma na sequência da outra que eu vou ver e vou responder, tá? Vamos seguir aqui, gente, enquanto isso. Pagamento da bolsa, tá? Eu sou um novo monitor. Tive o meu relatório aprovado certinho, então, para enviar o relatório, o monitor precisa ter os monitorados alocados. A escola alocou os monitorados, o monitor atuou, enviou o relatório e a escola aprovou o relatório. Isso em agosto já, tá? O relatório abriu hoje, inclusive. Ele fez isso em agosto. Ele vai receber a bolsa? Vai, certinho, 100% dela, tudo bem? Contanto que a escola aprove o relatório dele, tá? Aprovou o relatório e recebe a bolsa. Ponto. Vai ser uma nova conta ou é uma conta de um outro monitor que já tinha? As contas, elas são pessoais alinhadas ao CPF. Então, se esse monitor é novo, no primeiro pagamento, a gente vai abrir uma conta poupança social para este monitor. Então, ele vai ter uma conta que a Seduc cria, tá? Não é para o estudante ir no Banco do Brasil criar conta, alinhada ao CPF deles. Então, validem antes de tudo, se lá no diário de classe, né, no diário do estudante, o CPF dele está correto, tudo bem? Porque essa conta é aberta no CPF. E aí vai cair na data certinho? Quase, tudo bem? Por exemplo, a primeira chamada de agosto, ela finaliza no dia 1º de setembro. As escolas têm até a data do dia 1º de setembro para aprovar os relatórios. Quem teve aprovado até o dia 1º de setembro, recebe a bolsa até o dia 8 de setembro, certo? Uma semana depois, o estudante já recebe a bolsa. Para quem está recebendo a bolsa pela primeira vez, tem que somar 2 dias úteis nessa data, tá? Então, em vez de ser no dia 8 de setembro, todo mundo que já tem a bolsa ali, que já tem a conta, né, já vai receber dia 8 de setembro. Os estudantes que estão na sua primeira bolsa, eles vão receber 2 dias úteis depois, que no caso é o dia 10 de setembro. E aí, sempre que é o primeiro pagamento, como tem um processo de abertura de conta, demora 2 dias úteis a mais. Tudo bem? Então, dia 8 de setembro é quando a gente paga a bolsa do mês de agosto. Dia 10 de setembro é quando a gente paga, quando o estudante ele já tem ali a sua conta aberta e o dinheiro em caixa. Tudo bem? Importante. Tenho que ir ao Banco do Brasil? Sim. Pela primeira vez, eu sempre preciso ir no Banco do Brasil, tá? Então, todos os estudantes que estão começando pela primeira vez nesse mês, quando receberem a bolsa, precisam ir lá no Banco do Brasil. Ah, ele vai abrir a conta? Não, a conta é aberta pela Seduc. Ele tem que ir lá ativar a sua conta. O que significa isso? Ele precisa ir lá, cadastrar a senha e assinar o termo que fala ele tem permissão de acesso à conta. Tudo bem? Mas, assim, aprovou o relatório,
O dinheiro caiu, a conta já vai existir criada pela Seduc e o dinheiro já vai estar na conta, tá? O que o aluno precisa falar na primeira vez que ele vai no banco? Se ele falar que é um aluno monitor, o banco não vai entender, porque o banco não sabe o que é o aluno monitor, tá? A gente está falando de... a atuação hoje ela está em mais de 600 cidades, né? São quase 3 mil escolas em 600, mais de 620 cidades do estado de São Paulo. Então vai ter agências e agências, né? O que o aluno monitor precisa falar é: eu sou um estudante, o governo do estado abriu uma conta para mim, a conta ela é poupança social, então o governo do estado abriu uma conta, já abriu uma conta para mim, essa conta ela é poupança social e ela está no meu CPF, meu CPF é esse aqui. E é claro, se ele for menor de idade, o responsável precisa ir com ele, tudo bem? Ele vai lá, informa isso. Este é o meu CPF, eu tenho uma conta poupança social aberta no meu CPF pelo governo. Essa conta ela já tem um recurso e eu preciso ganhar acesso a essa conta. Ponto. Lembrando que alguns estudantes criaram, sem necessidade, uma conta corrente também. E aí eles ficam visualizando o recurso da conta corrente. Sempre lembrar para o monitor, que a gente recebe isso de vez em quando, meu monitor falou que não recebeu a bolsa, só que a gente vai verificar e foi pago, tá tudo certinho. É que o estudante está verificando a conta corrente, só que ele precisa verificar sempre a poupança social, que é a conta com variação 74. Então, quando ele vai logar no aplicativo, ele precisa acessar a poupança social, tudo bem? E verificar o extrato dessa conta específica. Então, resumindo, primeira vez, o estudante precisa ir no Banco do Brasil, qualquer agência, levar o documento de identidade dele. Se ele for menor de 18 anos, ele precisa ir com o responsável legal e cadastrar a senha e assinar o termo de movimentação da conta. Ele não vai criar uma conta, isso é feito por a gente, tudo bem? Vou continuar aqui, daqui a pouco eu volto nas perguntinhas. O estudante ele não precisa ir no Banco do Brasil depois disso, tá? Ele só precisa ir na primeira vez. Tem estudante que vai, né, para retirar o dinheiro de forma física, mas se o estudante tiver ali um celular ou um responsável tiver o celular, ele consegue acessar a conta dele pelo celular, tudo bem? É uma conta digital. Ele pode conhecer todas essas funcionalidades da conta na poupança social, nesse link aqui, né? É só pesquisar poupança social, Banco do Brasil, que aparece. Problemas bancários geralmente resolve-se direto com a agência, tudo bem. Mas se tiver ali um problema que não está resolvendo, manda uma ocorrência para a gente pelo portal de atendimento. Tem uma linha lá, né, de aluno monitor que a gente vai verificar o que foi. Então, teve casos, sim, de estudantes que foi umas 2 vezes no Banco do Brasil, a agência falou, não tem a conta, a gente precisou ligar para a agência para reforçar que ele tinha, sim, a conta, e aí, quando ele foi novamente, deu certo, tudo bem? De novo, tem agências e agências, né? É muito espalhado pelo estado todo, né? A gente está em 90% das cidades do estado, então vai ter situações assim, tá? Mas são bem exceções mesmo, tudo bem? Indo aqui já para a nossa fase final, eu já vou voltar nas perguntas que estão no chat, tá? A gente tem a formação do aluno monitor no segundo semestre. Então, mensalmente, o monitor precisa participar de 2 formações e a Seduc oferta para o monitor 3 formações, tá? A gente oferta uma formação de engajamento e responsabilidade, que é aquela formação que a gente convida monitores para participar. Da onde é que vem os monitores que a gente convida, né? Das visitas que a gente realiza às escolas. Então, convidem a gente para conhecer as escolas de vocês, que a gente vai conhecer os monitores e convidar para a live, tudo bem? Se tiver um caso muito legal, convidem a gente. Então, tem uma live mensal de responsabilidade e engajamento. A desse mês vai ser amanhã, 2 da tarde. E tem 2 lives mensais de conteúdo. Uma de matemática e uma de língua portuguesa. E aí o monitor ele é ou de matemática ou de língua portuguesa, então ele só participa de uma dessas, tudo bem? Então, mensalmente, a gente oferta 3 lives, uma de engajamento, uma de matemática e uma de língua portuguesa. E o monitor precisa participar de 2 dessas, a de engajamento e a do componente que ele participa. Seja ao vivo ali ou visualizando a gravação durante a semana que a live ocorreu, tudo bem?
O papel do monitor na jornada 90 dias. A gente está falando muito sobre isso com o próprio monitor, nessa live de conteúdo, tá? Mas é comum o monitor ele não saber o que, que é o... Ele não está entendendo ali que aquela turma está na missão X e aquela outra turma está na missão Y. Da onde vem essa informação? Do plano de aprendizagem. Quem é que tem essa informação com profundidade? O professor de orientação de estudos. Então, aqui o principal ponto é a atuação do monitor, ela se mantém a mesma, certo? Mantém focado principalmente nas aulas de orientação de estudos, no componente que ele atua. Só que como a gente tem os planos de aprendizagem ali organizando qual é a ordem dos capítulos, eles precisam compreender essas prioridades. E aí, para isso, a gente tem uma grande responsabilidade do professor de orientação de estudos estar dialogando com os monitores. O professor ele precisa estar muito alinhado com o seu monitor. O monitor precisa compreender o que o professor vai priorizar quinzena a quinzena com os estudantes daquela turma específica. E um monitor geralmente atua em mais de uma turma, né? Ele precisa dessa informação, tá? E para isso funcionar bem, tem a responsabilidade do monitor, tem a responsabilidade do professor ali, mas tem a responsabilidade também do coordenador de ajudar nesse processo de diálogo. Então, garantir que pelo menos uma vez por quinzena tem uma reunião entre o professor e os monitores, que os monitores entendem essas prioridades, que eles entendem qual capítulo vai ser focado, que eles consigam se preparar para isso, que eles entendam a atuação ali do seu monitorado e por aí vai, tudo bem? Então, esse é um pedido aqui de reforçar esse alinhamento entre professores de orientação de estudos e os próprios monitores, e de ter essa rotina ali de encontro entre os professores e os monitores, tudo bem? Todas as nossas formações, seja para escolas, seja para monitores, estão disponíveis na pastinha de planejamento, tá? Então, se você vai na pasta de planejamento, tem uma pasta lá que é orientação de estudos e aluno monitor. Clica nela, vai aparecer uma pasta aluno monitor. Clica nela, vai aparecer uma pasta lives e formações. Dentro dela tem as lives do primeiro semestre e também a gente está colocando as lives do segundo semestre. Tem um arquivo, é um PPT, né, geralmente. A primeira página do PPT é o link da gravação. Então, vocês conseguem acessar tanto todas as lives que a gente teve no primeiro semestre, o material e a gravação. Basta entrar no material e a primeira telinha do PPT é a gravação, quanto nessas lives que a gente está fazendo para o segundo semestre, tudo bem? As lives de engajamento, as lives dos monitores, essa live aqui e por aí vai. As lives também ficam salvas no CMSP. Vocês também têm acesso ao material no CMSP, tudo bem? Mas fica lá também na pastinha de planejamento para vocês acessarem com facilidade a qualquer momento. Finalizando aqui, e aí eu volto para as perguntas, tá? Datas importantes do nosso mês de agosto e setembro, tá? A gente está em agosto, né? Essa semana a gente teve, né, a OT com supervisores na terça-feira, a live voltada para coordenadores agora na quarta-feira, hoje, que a gente está tendo agora, e a live de engajamento para os monitores amanhã, 14h. Tudo bem? Mês que vem, a gente tem dia 1º de setembro, a data limite de aprovação do relatório. Relatório referente ao mês de agosto. Tudo bem? Meu relatório foi aprovado até o dia 1º de setembro certinho, data de primeira chamada. Quando eu recebo? No dia 8 de setembro, tá? Tá em laranjinha ali. Dia 7 de setembro, a data final de aprovação do relatório de segunda chamada, tá? Na verdade, a data é dia 5, né? Mas se a escola acabar aprovando no final de semana, não tem problema, a gente vai aceitar também, tá? Mas ali no máximo dia 7, porque dia 8 a gente já começa a fechar essa lista de segunda chamada, e aí a gente paga as bolsas que não foram aprovadas na primeira chamada, mas foram aprovadas até a data de segunda chamada, até o dia 22 de setembro, tudo bem? Nossa, mas é bem depois, né? 2 semanas depois. Sim, porque o fluxo ele é um pouco demorado e a gente prioriza os pagamentos de bolsas que foram aprovadas no período adequado, tá? Não enviou a data, não enviou o relatório até o dia 7. Não recebe a bolsa? Não. Se o estudante não enviar o relatório até o dia 7, ele não consegue enviar depois, tudo bem? Então, se atentem bastante a essas datas com os seus monitores, certo?
A gente teve, sim, alguns alunos que perderam a bolsa, no caso, não receberam, né, a bolsa de julho, porque não cumpriram o prazo nem de primeira nem de segunda chamada, tudo bem? E eles não chegaram nem a iniciar o relatório no prazo de segunda chamada, então não tinha muito o que a gente fazer nesse caso. O sistema fecha completamente. Então se atentem bastante a essas datas, tá? A gente tem uma data de primeira chamada e uma de segunda chamada. Isso foi divulgado, inclusive, via boletim já. E também já foi divulgado na última live que a gente teve, com os supervisores, com os coordenadores. Então, as lives que a gente teve de julho, finalzinho de julho, começo de agosto, a gente também falou sobre isso. E aí, em setembro, tem no dia 10 a OT com o supervisor, no dia 17 a live com os coordenadores, no dia 18 a live com os monitores. Então já tem no calendário definido quando são as próximas lives. Essa mesma live que a gente tem aqui, a gente volta a conversar no dia 17 de setembro. Tudo bem? Esse cronograma aqui também está na pasta do planejamento e foi divulgado também via boletim, certo? Neste mesmo cronograma tem uma outra forma de ver ele, que é olhando para a bolsa daquele mês. Então, por exemplo, a gente está referente à bolsa de agosto, né? A gente já teve as lives formativas referente ao mês de agosto. Em julho, a gente está agora na atuação dos monitores, e aí tem ali a data que o monitor pode enviar o relatório, ele tem que ter o relatório aprovado, e tem a data de pagamento da bolsa de agosto, tudo bem? Tem isso também para o mês de setembro, para o mês de outubro, novembro e dezembro. Então são as mesmas informações, essas duas telas, que essa daqui ela é mais visual, só que essa tela acaba tendo uma confusão ali de datas. Quando eu olho para setembro, tem datas que são referentes ao pagamento da bolsa de agosto, a minha atuação em setembro e a formação para a minha atuação em outubro, né? Então ele junta datas de bolsas de 3 meses, né? Nesse cronograma aqui você olha a bolsa referente àquele mês, referente ao mês de agosto, referente ao mês de setembro, tudo bem? Não vou entrar tanto em detalhes aqui das datas, o que eu queria reforçar é que 1º de setembro é a data de primeira chamada. Quem tiver o relatório aprovado até 1º de setembro recebe dia 8 de setembro, certinho. Lembrando que novas bolsas, né? Sempre 2 dias úteis a mais. E quem é o relatório aprovado até o dia 7 de setembro, enviado até o dia 7, né, e aprovado até o dia 7, recebe na segunda chamada dia 22 de setembro. Quem perder essa data do dia 7 de setembro, quem nem iniciar o relatório, infelizmente vai ficar sem a bolsa daquele mês. Tudo bem? Isso não quer dizer que a bolsa foi cancelada, quer dizer que naquele mês o estudante não recebe a bolsa. Se ele quiser continuar a atuação, ele pode, ele recebe a dos meses seguintes. Tudo bem? Todos esses materiais aqui estão na nossa pastinha de planejamento. Estão pedindo o link aqui. Tu consegue enviar, Ju, no chat do Trio Gestor? Uhum. A gente vai enviar o link aqui também no chat, tá? Tanto no Gestão quanto no Trio Gestor, mas está tudo na nossa pastinha de planejamento.